O Inter estaria interessado em levar El Cavalo Louco, Lautaro Dias, para Porto Alegre. O Adroaldo disse que tá indeciso. Já pintou aquela de Wallace no Grêmio. O que o Samuel Venâncio pensa sobre isso? Porque é o seguinte, a conta é simples. Tá, semana que vem abre-se a janela, aquela janela lá para os países que tem clubes no Mundial. Eu não sei se é um problema do Cruzeiro, mas nosso de caixa. A hora de você dar uma recolocada ali naqueles jogadores com menos minutagem, que talvez o técnico não vá usar tanto, é agora, para abrir espaço na folha e trazer só os jogadores da primeira prateleira na janela. E aí dá aquela reforçada com qualidade, aquela contratação de qualidade. O que você pensa, Samuca? Ou Lautaro Dias é importante e deve permanecer no Cruzeiro? É um jogador que o Jardim gosta, velho. O Lautaro, ele tem uma característica importante que não falta vontade, né? Isso é de se valorizar. E ele até viveu um momento um pouco legal ali no ano passado, mas depois ele teve uma certa dificuldade, né? Então, é um atleta que precisaria voltar a ter aquele nível lá de Independente Del Valle, de competições sul-americanas, quando ele foi muito bem. Não teve nessa janela procura de ninguém até o momento. O Inter teria sondado aí, mas no final da outra. Isso. E o Inter tem um problema hoje, né? O Inter, com o Cruzeiro, até teve que mandar o Wanderson para abater a dívida que tinha. Não sei quais movimentos o Cruzeiro vai fazer nesse sentido de saída. Por exemplo, o Wallace. É um jogador que tem um salário importante, custou muito, né? Então não pode sair de qualquer jeito também, porque aí vai significar prejuízo pro Cruzeiro, né? Então, o atleta tá aí, hoje deve ser titular, junto com o Murilo Hickman, para ir tentar, como o Adro disse, né? O Jardim já recuperou tanta gente, quanto mais gente ele recuperar, melhor será pro elenco. Agora, é fato que o Cruzeiro deve ter uma movimentação ou outra de saída e chegada, o que é normal numa janela, né? E não deve ser muito o jogador... Até depois daquela entrevista do Leonardo Jardim, né, Samuca? Que ele falou assim, que o reforço ele já encontrou dentro do elenco, recuperando esses jogadores, né? O Cruzeiro também tem que ficar esperto, afinal de contas, tem uns clubes aí que compram o jogador, não pagam, o Cruzeiro não pode cair nesses mexer com esses clubes caloteiros, não. E um detalhe, né? Creio que não deve ser muito jogador que o Cruzeiro deve trazer aí nessa... Porque, a princípio, quando o time tava aquela draga, né? Inclusive, falar com você, não sei se acontece com você, viu? O trenzinho ruim aqui é tal do X, não sei pra que eu fui entrar naquele negócio. Porque sempre, desde o ano passado, eu postava número de vitória, por exemplo, o Cruzeiro passa esses dados pra gente. Fernando Diniz, 5 jogos, 4 derrotas, 1 empate. Fernando, sabe? E você vai fazer... Aí os caras começam. Aí o Cruzeiro agora... Aí eu caí na bobagem de postar os números do técnico do Cruzeiro. Quando tava mal, quando ele precisava ser cobrado, assim como tinha que ser cobrado Alexandre Matos, todo mundo que montou o time, por aí vai. Até o Pedro Lourenço tomou puxão de orelha. E aí toda vez agora, os caras postam o número do treino. Bicho, esse negócio de ficar interpretando isso. Mas fecha o comentário, mano. Dá pra bloquear o comentário. Não. Eu não me incomodo. Fora, nem muito chato. Mas é isso, né, não, Samuca? Posta lá os números atuais lá, Adro. Eu vou retuitar. Beleza. Aí você vai atrair o chato pra você, não te aconselho não, viu? Mas, Samuca, não deve ser muito o atleta que o Cruzeiro vai atrás, não, né? Vai ser mais pontual mesmo agora no meio do ano, né? Então, o que o Cruzeiro busca aí? Um zagueiro canhoto, um volante e 1 ou 2 beiradas. Isso. Mas, além disso aí, vai surpreender. E o Jardim, ele quer jogador jovem, com retorno técnico imediato e potencial para revender e faturar, né? Ele se preocupa muito com essa questão da finança do clube. Sim. Então ele está em sintonia aí com o Pedro Lourenço, né? E o que é importante, Adro, porque muita gente às vezes vai ter aquela expectativa de janela do meio do ano passado, né? Quando o Cruzeiro saiu só assim, ó. Só distribuindo dinheiro. Só abrindo o cofre. Então não deve ser nesse perfil, até porque aqui no Central da Toca, quando a gente inaugurou o portal, a gente fez uma entrevista com o Pedro Lourenço. Naquele começo de ano ali, ele já calculava o aporte sendo na casa dos 300 milhões de reais. Então isso aí, o Pedro comprou, ele sabe que ele vai precisar fazer seguidos aportes até o Cruzeiro dar uma melhorada
em termos de receitas, em voltar aí disputar a Copa Libertadores, que todo mundo sabe que aumenta o faturamento de forma significativa, em ter boas campanhas para se vender jogador também, né? Então, com isso, você dá uma equacionada nas suas contas. Mas até lá, ele sabe que vai ter que fazer muito aporte. E para esse ano aí, são 300 milhões a menos, né? E não é porque ele tem uma fortuna aí de bilhões que isso não é uma grana considerável, né? Então, vamos devagar, mas o Cruzeiro deve sim fazer algumas contratações, mas dentro deste perfil que quer o Jardim de jogador, ainda buscando o seu lugar no futebol, né? Em termos de estrelas, de movimentos assim de jogadores mais badalados, acho que o Cruzeiro já fez aí no início do ano, né? E a gente tem um bom elenco, né? Precisa de dar uma encorpada ali para ter mais opção, né, Adro? Dar mais uma qualidade técnica ali, principalmente. Sempre é bom, né? Principalmente desses beirados. E isso que o Samuel falou é muito importante, que o Leonardo Jardim já havia dito isso também, numa entrevista coletiva, dessa preocupação com a finança do clube também ali, sabe? De encontrar esses jogadores que vão dar esse retorno técnico e também financeiro, né? Porque a gente vê muito em alguns clubes aí, treinador pedindo contratação, e aí os donos do clube vêm no contrato, tal, gera aquela confusão, depois o treinador vai embora e larga o time pra trás. A segunda alfinetada no Iguinho hoje. Seguindo uma linha totalmente diferente, né, Samuel? Caramba. Não se tem nome de ninguém, gente. Ah, mas o Igor ele já olha no canto assim e fala assim... mas quem precisa aí de se perfazer diante de um exemplo que é de uma coisa grande, conhecida, precisa mesmo. Nossa. Grande conhecido é só o Mutumbo, irmão. Vai lá, Samuel. Agora, você conhece, né? Samuel, eu acho que... O Samuel tá assustadíssimo hoje. Calma, gente, onde que eu fui me meter? O Cruzeiro... Tô só na espreita, viu, Gil? Tô vendo. Eu acho que o torcedor hoje do Cruzeiro entende que, como o time se acertou, né, tá mostrando bom futebol, você tem um Gabigol que tá jogando demais aí, passou a ser como se tivesse contratado o Gabigol agora, né? Porque ele tá rendendo tanto que eu nem sei como é que o Jardim vai ser, não. Ele já tá começando a merecer Gabi assistência, por favor. Como é que é? Gabi assistência. Isso, Gabi assistência. Trocamos para Gabigol para Gabi assistência. Agora é um garçom, né, cara? Então o torcedor hoje, ele até compreende que não é necessário o Cruzeiro abrir os cofres agora, fazer muitas contratações, não, são pontuais. Eu acho que isso aí o torcedor está entendendo, porque o time está numa boa fase, tá mostrando toda a contratação que foi feita, está começando a render. Então, eu acho que é por aí. E outra coisa, só para finalizar, o Lautaro, meu amigo, se o Lautaro voltasse a jogar aquilo que ele jogou quando ele estreou, que a gente ficou assim, que jogador é esse? Já pensou? Aquele Lautaro que acho estreou? Que era o cabelo ali. Nossa, essa risadinha de novo, essa risadinha de novo. Como é que é? Quase que eu fiz o... Tá bom. Tá de brincadeira, né? Lautaro tem que jogar. É isso aí. Mas Samuel, eu vejo por esse lado aí, né? O Lautaro, se ele jogasse aquele futebol que quando ele estreou, meu amigo, todo mundo ficou impressionado com ele. Eu até perdi o que o Milton tava fazendo aí, bicho. É normal, Samuca, é normal. Não, e assim, ele não falou nada com nada, Samuel. Era pra falar o quê? Do Lautaro, Não, né? o Lautaro, se ele voltasse a jogar, quando ele estreou no Cruzeiro, que todo mundo ficou impressionado com o Lautaro. Quando ele estreou. Mas era meio futebol de cego. Ele fez bons jogos, velho. Ele fez bons jogos. Mas era meio futebol de cego, vai. Que assim, ele era o cara que se destacava também num monte de gente que não tava jogando bola nenhuma, não é verdade? Tipo o Igor aqui, era. Não, assim, aí agora, os caras subiram, estão rendendo mais. O nível do futebol, pelo excelente trabalho do técnico, mudou. Cara, aí, assim, por mais que ele entre e faça um bom jogo, tenha lá alguns bons minutos, assim, vai ser no meio de muita gente jogando bem. Então você não vai ter aquele destaque, assim. Pro cara se destacar num time que tá jogando bem, tem que jogar muita bola. Mas muita bola. Aí, né? Mas é isso, Samuel. Eu acho que... Beleza, passa a régua, meu. Passa a régua. Beleza, meu. O Samuel tá mais tonto que eu. Eu acho que ele esqueceu fala, o senhor não